Vamos estar começando nosso culto de quinta-feira. Saudade de vocês, saudade demais. Então é o seguinte, abra sua Bíblia lá para o livro de Atos, Atos capítulo 2. Vamos dar uma situada bem rapidinho. O povo, em Atos capítulo 1, tem a necessidade de escolher um apóstolo para ficar no lugar de Judas, que havia morrido. E lá em Atos capítulo 1, eles vão definir que para ser apóstolo tinha que ser alguém que tinha andado com Jesus desde o batismo de Jesus até a sua morte e ressurreição. Por quê? Porque o apóstolo ele tinha que ser testemunha de Cristo, testemunha do ministério de Cristo. Então nós vimos que um apóstolo tinha que ser alguém que havia andado com Cristo, do seu batismo até a sua ressurreição. Ótimo. O Espírito Santo veio, desceu sobre eles, e cerca de 15 nações que estavam em Jerusalém, gente da Panfilha, Cirene, Pérsia, de várias regiões do mundo estavam lá, e cada um ouviu falar no seu idioma sobre Jesus. E aí nós vimos que a estratégia de Jesus de fazer com que o evangelho fosse espalhado para o mundo inteiro. Então, Atos 2, sobre a descida do Espírito Santo, nós vimos que foi a maneira como Deus usou de estratégia para que o mundo conhecesse sobre a palavra da graça. Agora, nós vamos ver no versículo 37, Atos 2, 37, o que acontece? Acontece que quando o povo ouviu aquelas pessoas falando cada um no seu próprio idioma, eles ficaram estupefatos, falaram, nossa, o que é isso? Eu sou alemão e estou ouvindo esses brasileiros falar na minha língua, eu sou um japonês e estou ouvindo esses brasileiros falar na minha língua, como é que pode? E aí, gente, no versículo 14 em diante, Pedro se levanta, porque alguns inclusive estavam achando que o pessoal estava bêbado, e Pedro começa a explicar o que está acontecendo. Interessante, se vocês lerem do versículo 14 ao versículo 36, Pedro vai falar que aquilo era uma promessa que havia sido dado por Deus lá no livro de Joel. Pedro vai falar que aquilo é o poder, a demonstração do poder de Deus para aquelas pessoas. Então ele vai explicar tudo isso, tá bom? Eu vou ler agora o versículo 37. Versículo 37 e diante diz assim: ouvindo estas coisas, que coisas? Aquilo que Pedro falou. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Olha, vamos parar um pouquinho já nesses dois versículos que já é texto aqui para a gente trabalhar muito tempo. Depois que eles ouviram tudo aquilo, depois que o povo ouviu Pedro explicando sobre a morte e a ressurreição de Cristo, sobre o juízo de Deus, inclusive, que Jesus viria para julgar as pessoas, falando sobre tudo isso, e as pessoas ouvem e falam, e o que a gente faz agora? E aqui, irmãos, nós vemos o real motivo do evangelho. Lembre-se, as pessoas ouviram eles falar em outras línguas. Eles ficaram maravilhados. Só que Pedro aproveita tudo isso e fala para eles o seguinte: arrependam-se. Arrependam-se. Meus irmãos, deixa eu falar uma colocaçãozinha aqui primeiro. Não há vida cristã sem arrependimento. Não existe ser filho de Deus sem arrependimento. Vocês observam que Pedro, ele não começa com o povo e fala assim, vem, faz o seguinte, Deus é maravilhoso, vem com a gente, cara. Deus é fantástico, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Deus vai te dar uma nova casa, Deus vai curar a tua saúde, Não. Quando aquele povo pergunta, o que a gente faz? Pedro diz a eles, arrependam-vos. É a mesma pregação de João Batista. Lembra quando João Batista vem e fala, arrependei-vos vós,
pois a ira divina está se achegando. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, o Evangelho é isto. O Evangelho, para entendermos a salvação de Cristo, entendermos que Deus é santo e santo, e para chegarmos próximo a esse Deus santo, nós temos que nos arrepender primeiro. Não há como ser diferente. Entende? O primeiro passo para um filho de Deus é arrependimento. É arrependimento. Sabe por que é arrependimento? Porque olha só. Talvez você já tenha ouvido isso de alguém. Ou talvez até mesmo você já falou isso uma vez. Cara, mas eu sou um cara bom. Eu sou uma pessoa boa. Eu não matei ninguém. Eu não assassino. Não uso droga. Eu não bato na mulher. Eu não faço nada. Eu sou uma pessoa boa. Quando nós falamos isso, significa que nós não temos do que nos arrepender. Aí é um problema. Porque uma pessoa que não tem do que se arrepender, automaticamente ela está dizendo que ela é perfeita. Entende? E quando nós temos esse pensamento, ou as pessoas que têm esse pensamento, eles estão caindo no erro de Satanás, que é o orgulho. Eu sou bom. Por isso, antes de andar com Cristo, nós temos que olhar para nós e vermos que somos pecadores. O arrependimento pressupõe entendermos que somos pecadores. Somos miseráveis, sim. A palavra de Deus diz que a justiça do homem é como trapo de imundície perante Deus. E alguns estudiosos, quando traduzem essa ideia de trapo de imundícia, é que naquela época, no Antigo Testamento, as mulheres usavam no período menstrual panos, não tinha absorvente, né, como tem hoje, usavam panos, e quando o sangue descia, ela pegava aquele pano e aquilo era um trapo de imundícia. E a Bíblia diz que a justiça do homem é como um trapo de imundícia, ou seja, um homem que se diz que é justo e perfeito para Deus é como um trapo de imundícia. Então deixa eu te falar uma coisa. Primeira coisa para chegar perto de Deus, nós temos que reconhecer que nós não somos nada. E aí entra um problema. Um problema é que nos nossos dias tem sido muito difícil. As pessoas se acham muito boas. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar que hoje nós temos dificuldade de demonstrar que nós erramos? Nós temos dificuldade de demonstrar que nós precisamos melhorar. O mundo parece que quer demonstrar que somos perfeitos. Temos a família perfeita, sou o pastor perfeito, tenho a igreja perfeita, a minha vida é perfeita. Os caras postam os vídeos no Instagram, no Facebook, meu trabalho é perfeito, meu mundo é perfeito. O problema é quando nós olhamos para nós e falamos que nós somos perfeitos. Então, irmãos, primeira coisa, arrependei-vos. Sem arrependimento não dá para andar com Deus. Sabe por quê? Não sei se vocês já vivenciaram algo parecido. Mas é como você, de repente, você é um profissional de 30 anos de experiência. 30 anos de experiência, vocês vão entender bem. Aí, de repente, você pega um jovem para te ensinar a profissão. Você pega um jovem lá para começar a ensinar ele a profissão. E aí você chega para esse jovem e fala assim, você é um marceneiro. Você fala assim, olha, esta madeira, você vai pegar essa madeira e você vai fazer assim, ó, corta, corta, faz isso, isso. Aí esse jovem chega e fala assim, ah não, mas assim tá errado. Eu faço desse jeito. Aí você com toda a paciência, você fala assim, não meu jovem, eu tenho 30 anos de experiência, eu faço isso há 30 anos. Então faz assim que é melhor. Aí esse jovem fala, olha, não, mas olha, é desse jeito, porque eu vi no YouTube que é dessa forma, é assim, assim. E aí você entende que não tem como ensinar essa pessoa.
Uma pessoa, quando ela se torna aprendiz de algo, ela tem que se esvaziar de si, estar disposta a aprender. E olha, meus irmãos, quando nós chegamos na presença de Deus, o arrependimento, a gente olhar para nós e falar assim, tudo o que eu acho que é certo, talvez esteja errado. E agora eu, através da Bíblia, eu vou ter que ver o que é de fato errado e certo. Isso é humildade. É chegar para Deus e falar, Senhor, me mostre onde eu estou errado. Quando nós temos esse sentimento de humildade perante Deus, de arrependimento, do desejo de melhorar, aí Deus faz a obra em nós. Por isso que não há possibilidade de uma vida cristã sem arrependimento. Entende? É quando nós olhamos para nós e falamos assim, não, eu tenho muito que melhorar. E na verdade nós vamos passar a vida inteira para melhorar. E para Pedro, olha que interessante, para Pedro dizer isso, ele sabia do que estava falando. Lembra-se que Pedro negou a Cristo? Pedro negou a Cristo. Lembra? Quando Cristo estava... Você estava com Cristo. Ele nunca conheci. Quando ele negou a Cristo, ele saiu envergonhado. Quando Cristo apareceu para Pedro, depois que Cristo ressuscitou, Pedro se arrependeu. E pediu perdão a Cristo. E Pedro sabia o que é arrepender-se, gente. Não havia como Pedro estar andando com Deus sem arrependimento. Então, primeira liçãozinha para nós hoje. Primeira coisa, arrependimento. Sabe qual é o problema? E aí eu me coloco como pastor. E eu tenho muito medo disso, eu me policio demais. Porque às vezes nós queremos usar como... Podemos incorrer no risco de usar outros mecanismos para pescar as pessoas. Vamos colocar dessa maneira. Pastor, queria ir para a tua igreja. Vem para a minha igreja, cara. Vem porque é legal, é bênção. E a pessoa vem e fica, aí eu já começo lá, dou um cargo para a pessoa, faço um negócio. Não, aqui é legal, nós somos legais, papapá. E a pessoa fica com a vida errada dela, vai fazendo as coisas erradas. Não, mas é que se falar alguma coisa mais dura, a pessoa pode sair da igreja. Aí daqui a 1 ano, 2 anos, a gente fala de arrependimento, fala sobre pecado. Mas primeiro vamos atrair. Isso é a porcaria que está acontecendo nesse mundo gospel que nós vivemos. As pessoas são atraídas por boas músicas, as pessoas são atraídas pelo ambiente, as pessoas são atraídas por uma série de coisas. Mas quando chegam, não se fala que primeiro você tem que se arrepender. Porque de repente, se uma pessoa chega na igreja e vem toda cheia de vontade e fala, cara, é o seguinte, para ser filho de Deus, meu irmão, você tem que mudar de vida, cara. Você tem que estar disposto a mudar de vida, entender que você é errado, você é um pecador. Ah, pastor, mas é que eu gosto de fazer de então, meu brother. Já não vou dizer que você não tem que mudar isso, entende? Ah, mas que isso? Aí é muita caretice, aí não dá. É difícil. É difícil, mas Pedro não estava preocupado com quantidade. Pedro não estava preocupado com... Pedro estava preocupado em pegar o evangelho. Então, na primeira oportunidade que aqueles homens, em Atos 2, versículo 37, perguntam o que nós vamos fazer, antes de Pedro falar, vem com a gente, Pedro fala, se arrependam. Se arrependam. Olha só, versículo 38, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, remissão do pecado é a justificação. É o arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados. E aí Deus me perdoa os pecados que eu tinha. Entende? E por que esse batismo era importante? Esses tempos atrás na igreja o Coelho fez uma pergunta, o Coelho é um irmãozão nosso lá, bem interessante. Porque batismo não salva ninguém. O fato da pessoa ser batizada não significa que ela é salva. O batismo não salva. É o intuito do coração. O ladrão da cruz não se batizou e foi salvo. Mas a Bíblia também nos diz lá que quem crer e for batizado será salvo. Então aparentemente o batismo está meio que grudado com a ideia do arrependimento. Crer e for batizado. É um contexto diferente de hoje, porque eu já vou te explicar.
Se você lembra das histórias bíblicas desse período, era um período em que ser batizado primeiro era onde? Era em rio, certo? À vista do povo. Era um testemunho público. Você era batizado num rio no meio da cidade, porque geralmente os rios cortavam o centro da cidade, porque não tinha água encanada, então as cidades cresciam ao redor dos rios. Entende? Então, os rios, na grande maioria das vezes, cortavam quase que o meio da cidade, ou muito próximo à cidade. Então, quem era batizado nesses rios, a cidade sabia quem que era. Aí que estava o problema. Porque era um período em que muitos estavam sendo perseguidos, ou os cristãos ainda estavam sendo vistos meio estranho. Então, você ser batizado à vista dos outros, era você colocar em xeque a tua vida pública. Por quê? Primeiro, o judeu que servia a Cristo, ele era expulso da convivência na sinagoga. Como diz lá em João, no capítulo 9, versículo 10, da cura do cego. Que quando ele foi curado, os judeus falaram assim, mas é Cristo? Não, se falar de Cristo, você está expulso da sinagoga. E o que significava isso? A sinagoga era a vida social de um judeu. Dentro da sinagoga, a parte de documentos, cultos, tudo era feito na sinagoga. Então, se você se batizasse, você fosse um judeu e você se batizasse e a cidade soubesse que você se batizou, é como se falasse, tudo que eu aprendi do judaísmo está errado. E aí você era expulso da sinagoga. E aí você perdia os direitos que a sinagoga te dava. Por exemplo, tinha um corban, que era um dinheiro que era juntado, que era para pagar, para ajudar com órfãos e viúvas. Se você fosse uma viúva e se convertesse a Cristo e se batizasse, os judeus falaram, então você segue a Cristo agora? Sim, então a partir de hoje nós não te ajudamos mais. Entende? Então, irmãos, o batismo naquela época significava você perder privilégios frente à sociedade. Cara, era gente que se convertia de verdade. Hoje, posso te falar uma coisa? Hoje tem um monte de gente que se batiza que nem sabe porque está se batizando. Se batiza porque é legal. Se batiza porque eu quero, meu pai se batizou, minha mãe se batizou, eu preciso me batizar. Entende? Vou me batizar ali na igreja, mesmo escondida, num culto, ninguém me vê. Então o batismo hoje tem um peso muito menor do que naquela época. Mas vamos trazer agora vou situar num outro exemplo para hoje. Oriente Médio. Lá no Oriente Médio, nos países muçulmanos, se você se converter ao cristianismo, a tua família te expulsa da convivência dela. Você perde o direito da herança dos seus pais. E alguns países onde o islamismo faz parte da política, você pode até ser morto, inclusive. Aí, meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que esses frouxos que se batizam aí só para fazer parte do mundo gospel, só para dizer que um culto legal, me batizei, você acha que essa galera que se batiza da boca para fora teria coragem de se batizar lá no Oriente Médio hoje? Não. Porque eu vou te falar, aqueles irmãos que nós temos que vivem lá no Oriente Médio, aqueles caras, aquelas irmãs, que se batizaram lá, que foi feito um batismo, ao qual a cidade sabe que agora eles são cristãos, e que agora eles sabem que podem ser mortos, eles vão perder direito a um monte de coisa, e mesmo assim eles se batizaram por amor a Cristo. Estes camaradas, o batismo deles é muito diferente do que o batismo no Brasil. Vocês estão entendendo, mais ou menos? O porquê que o batismo no Novo Testamento, aqui no início da igreja, é muito diferente do batismo de hoje? Não pelo significado, mas pelo contexto. Portanto, irmãos, hoje no Brasil, ser cristão, quando eu falo de cristão, eu englobo todas as igrejas que têm a Bíblia e Cristo como regra de fé.
católicos, evangélicos, todos os cristãos. Primeiro, se passar pelo primeiro crivo aqui de arrependimento, quantos de nós estaríamos na igreja? Quantos de nós somos de fato arrependidos de quem éramos e buscamos melhorar? E o batismo, até o nosso batismo hoje, ele é muito diferente. Porque muitas pessoas se batizam sem saber o significado, se batiza porque é legal. Eu me batizo porque eu quero fazer parte, porque... Então, irmãos, o batismo não salva. O batismo não salva. Mas o batismo é um processo de que o cara que é salvo, ele quer ser participante, entende? Eu costumo dar o exemplo na igreja, por exemplo, do casamento. Agora, recentemente, uma lei meio recente dá aquele direito ao... Lembra, amor? Quando a pessoa não é casada e vive junto? Como que é? União estável, certo? Meio que recentemente tem essa lei. Então a pessoa vive alguns anos com a pessoa, mesmo que não foi casada no papel, a lei diz que aquilo é uma união estável. Porém, antes disso... Se você fosse juntado, amaziado, né, daqueles que são mais antigos, o que valia é o papel. Era o cartório. Tudo. E aí o cara tava 10, 20 anos junto com a mulher e falava, mas cara, por que você não casa no cartório, né? Já tá tanto tempo junto. Por que não vai lá no cartório, faz bonitinho? Não, o que importa é o amor, o que importa é isso, tá? Fica aquelas desculpinhas. O batismo mais ou menos é isso. Você aceitou a Cristo? Você se arrependeu dos seus pecados? Sim. Então se batiza, cara. Sabe, é um depoimento público, uma demonstração pública de fé. Faz parte da vida cristã, é uma simbologia linda, é a aliança que tem na mão. Quem vê com a aliança, sabe, está casado. Pode não usar, é direito de cada um. Ah, pastor, eu não acho. Mas o que está por trás é uma simbologia. Então o batismo é essa demonstração pública de fé, que naquela época tinha um peso muito maior do que é hoje. Pois bem, versículo 39, nossa, eu falo demais, né? Atos 2, 39. Pois, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Ah, que legal. Agora Pedro continua. E Pedro agora fala, lembra, ele começa no versículo 38. Vocês têm que se arrepender e vocês têm que se batizar para ter perdão dos pecados de vocês. Sem isso, gente, não há perdão dos pecados. Ponto. E agora no versículo 40 ele vai dizer, salvai-vos desta geração perversa. Gente, vocês já pararam para pensar como o mundo está virado hoje? Não é verdade? E alguns de nós falam assim, rapaz do céu, não tem como piorar. Tem, nós somos humanos e uma coisa que o ser humano sabe fazer é piorar as coisas. Isso nós temos um talento, a gente tem a capacidade de pegar algo bom e transformar em ruim. Porque somos pecadores, entende? E quando ele fala salvai-vos desta geração perversa, ele está falando daquele mundo. E poderia estar falando para hoje, não é verdade? Vocês estão percebendo que ele não falou assim, ó, vamos transformar essa geração perversa em boa. O que ele diz é salva dessa geração, porque essa geração ela é assim, ela é perversa. Entende? O mundo é assim. Talvez é algo que eu vou falar e você pode até não concordar, não tem problema, mas é a leitura que eu faço. O que Pedro está dizendo é para eles mudarem a si próprios. Arrepende-se, se arrependa, se batiza, seja salvo. Porque esta geração ela é perversa, você tem que se salvar dessa geração, você tem que salvar desse mundo, porque esse mundo é perverso.
E, meus irmãos, é o que eu quero trazer para hoje, para nós. Esse mundo é do maligno. Nós podemos lutar para melhorar o mundo, sim, mas não vamos transformar o mundo no céu, não vamos transformar o mundo no paraíso. Esqueça. Esqueça. O mundo é caído, porque isso se chama pecado. Entende? É o sistema do mundo. Porque se nós ficarmos imaginando que vamos transformar esse mundo num paraíso, nós vamos nos frustrar. Qual que é a nossa função aqui na Terra? Primeiro é pessoal, se arrepender, se batizar, servir a Deus e fazer a obra dele neste mundo. Porque esse mundo jaz do maligno. Porque se eu e você imaginarmos o seguinte, irmãos, esse mundo vai virar o paraíso. Este mundo vai ser algo. Vocês já pararam para pensar que Cristo não fez isso? Jesus viveu nesse mundo perverso, morreu nesse mundo perverso, e esse mundo começou perverso. Se Cristo não é que não conseguiu, não quis mudar este mundo perverso, somos nós que vamos mudar? É muita pretensão. O que Cristo veio fazer é o seguinte: este mundo jaz do maligno, mas eu quero apontar para vocês o caminho para um mundo melhor, lá no céu. Hebreus capítulo 11, nos Heróis da Fé, no final ele diz isso, que alguns daqueles homens que não tiveram a promessa de Deus cumprindo em sua vida, mas tinham como meta o reino dos céus. Então, esta geração, como aquela geração, é perversa, meus irmãos. Arrependa-se, aceite a Cristo, mude tua vida, salve a si, leve palavra de salvação às pessoas, mas o sistema do mundo é perverso. O homem é pecador, o homem é mau. Eu e vocês, por dentro de nós, há pecado. A nossa luta é contra o pecado. O apóstolo Paulo disse o seguinte: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou. O apóstolo Paulo falava isso dele. E assim somos nós. Mas para ter esse entendimento, nós temos que entender que somos miseráveis. Quando eu e você nos achamos bons o suficientes, achamos que não precisamos nos arrepender, podemos cair num grande erro. Podemos cair no erro de achar que já estamos perfeitos e não estamos perfeitos. O maior problema, o maior perigo da vida de um cristão é achar que não existe o diabo. E um dos maiores perigos da vida de um cristão é achar que não precisa mudar. Se nós entendermos que há o diabo como nosso inimigo, e se entendermos que nós precisamos mudar dia após dia, nós vamos estar sempre ligados. Vamos estar sempre com as antenas levantadas. E quando a gente pisar na bola, já, opa, Deus me perdoe, vamos andar junto. Quando a gente vê uma tentação vindo, falar, Satanás está repreendido, sai daqui. Faz parte, obrigado. Faz parte. Remissão dos pecados não significa que não vamos pecar mais. Entende? Cristo nos perdoa dos nossos pecados, mas nós pecamos todo dia. Por isso é necessário fazer a confissão dos pecados. Pedir perdão pelos pecados. Porque assim a graça de Deus é manifestada dentro de nós. Bom, vamos lá, versículo 41. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que show de bola! Rapaz, eu como pastor, acho que como quase todo pastor, imagina você pregar e 3.000 pessoas se converterem, fazer o batismo dessas pessoas. Que maravilha! Mas por favor,
Volte lá no versículo 38. A pregação de Pedro não era dizendo que aqueles homens iam ser ricos. A pregação de Pedro não era dizendo que aquelas pessoas iam ter dificuldade. A pregação de Pedro não foi dizendo para eles que eles iam ser curados. Não. A pregação de Pedro foi: arrependei-vos. Olhe para quem vocês são. Se arrependa de quem vocês são. E se batize. E aí vocês receberão diante de vocês o dom do Espírito Santo. Depois disso, vocês serão salvos dessa geração perversa. É um passo. Não há como ser salvo sem o arrependimento. A vida cristã começa com arrependimento, gente. E o que é incrível, essas 3.000 pessoas não se converteram através de uma mensagem dizendo que eles eram lindos, que eles eram maravilhosos, que eles eram coisinha fofa de Jesus, que Jesus ia dar para eles um camelo, porque naquela época não tinha carro, vocês vão ter um camelo zero. Vocês vão falar, não, vocês precisam se arrepender. Que fantástico, que coisa maravilhosa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não negocie o evangelho, cara. Não negocie o evangelho. Não prometa coisas que Deus não prometeu. Jesus Cristo, ele dizia: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz, aí sim você me segue. Jesus não falou assim: me segue, vem me seguindo. No caminho, durante a caminhada, aí você vai se negando, aí você vai deixando suas coisas de lado. Não. Negue-se primeiro. Quer me seguir? Quer. Negue-se primeiro. Esqueça de fazer a tua vontade, vem fazer a minha. E nem vou para o resto do capítulo, do versículo, que agora acho que agora vamos terminar essa parte. Sabe, gente, Deus não se negocia, com Deus não se negocia. Ontem eu tive uma conversa bem legal com a Mari, à noite a gente tem lido umas historinhas bíblicas para nosso bebezinho, feito o nosso culto familiar. E aí veio ela fez uma pergunta, a Mari veio com umas perguntas assim, sempre assim, meia-noite, 1h da manhã, e a gente perde o sono. E numa das conversas que teve, veio essa questão de Samuel. Foi de Samuel, né? Foi perguntado, né? Entrou a conversa lá do rei e tudo. Pois bem, aqueles que já estão mais inteirados com a história bíblica, o povo de Israel, eles tinham Deus, certo? Eles tinham Deus como seu rei. Quando Deus tirou eles do Egito, os 40 anos no deserto, era Deus que mandava. Deus mandava o maná, Deus protegia com a nuvem, Deus mandava fogo durante a noite para esquentar, a nuvem durante o dia para proteger do sol, mandava maná do céu, mandava codorna à tarde, tirava a água da rocha, a roupa deles não se envelhecia. Era maravilhoso, gente, era maravilhoso. E aí você fala assim, que Deus fantástico, gente, um Deus assim, imagina se Deus fizesse tudo isso hoje. Então, passou um tempo, o povo entrou na Terra Prometida, com Josué. E lá em Josué, capítulo 4 ou 5, se eu não estou enganado, a Bíblia diz que quando eles entram na Terra Prometida, acaba tudo. Não tem mais maná, não tem mais codorna, não tem mais nuvem protegendo, não tem... Aí Deus fala assim, a partir de agora vocês têm a Terra Prometida aí. E aí Deus fala, vocês querem comer? Plantem, criem. Querem ser protegidos do sol? Faça cabana. Deus falou, agora é hora de vocês andarem sozinhos, nesse sentido, tá bom? E aí, gente, aí começa a vir as ordens de Deus. Deus mandar fazer uma coisa, quem me desobedecer, morre. Quem não fizer isso, fará isso, porque era Deus mandando, e o povo começou a ficar com medo de Deus. O povo tinha medo de Deus. Quando Samuel, o profeta Samuel, está para morrer, lá em 1 Samuel, logo nos primeiros capítulos, a Bíblia diz que ele já estava velho. E os filhos deles começaram a servir, ficar no lugar dele como líder. Aí o povo fala assim, não, Samuel, primeiro você está velho, e seus filhos são tranqueira. Os filhos de Samuel eram tranqueira, Joel e Abia, se eu não estou enganado o nome dos dois. Eram tranqueira. Então filho de peixe não é peixinho, filho de crente não é crentinho não, tá?
Então esse é um exemplo clássico. Os filhos de Samuel não prestavam. E aí o povo fala assim, Samuel, nós queremos um rei. Oh, a gente quer um rei que nem os outros povos. Mas quem que era o rei do povo? Deus. Samuel era um profeta, era um juiz. Mas era Deus que mandava. Samuel fica triste, aí Deus fala para Samuel, não Samuel, não fica triste não, o povo tá bravo comigo, certo? O negócio é pessoal comigo, Samuel, não é com você. E aí Deus falou, pode escolher um rei. Mas o que leva o povo a escolher um rei e abrir mão do rei de Deus? Simples, simples. Sabe, meus irmãos, Deus não é democrático, tá bom? Por isso que é importante a palavra de arrependei-vos. Arrependei-vos. Sem arrependimento você não vai para o céu, cara. Você não vai para o céu fazendo as coisas que você faz de errado, vivendo do mundo do jeito que você está vivendo. Você está vivendo um mundo de pecado, achando que Deus te aceita do jeito que você é. Essa conversinha é mole. Ah, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Ele te ama do jeito que você é. Mas se você não se arrepender e não mudar, você vai para o inferno. Sabe por quê? Porque o princípio divino é, ele manda e a gente obedece. Quando o povo pede um outro rei, o povo já estava tenso ser mandado por Deus. Porque quando você tem um rei humano, um rei que é humano, o rei humano, ele pode ser corrompido, por exemplo. Lembra de Saul? Saul foi um rei humano. Davi foi um rei humano. E aí, foi fácil lidar com eles? Saul pode ser corrompido. Davi errou, pecou com outras mulheres, fez tanta coisa de errado. Essas pessoas são corrompidas, essas pessoas são manipuladas. Agora me responde uma coisa, você pode corromper Deus? Você pode manipular Deus? Saul fez muita coisa errada. Saul fez muita coisa errada. Porque ele se deixou levar por desejo do coração dele. Davi fez muitas coisas erradas. Mas Deus é justo. Deus é santo. E Deus não faz pacto com o pecado. Entende? Agora, por que do arrependimento? Porque o Novo Testamento nos traz sobre o reino dos céus. Vai falar muito sobre o reino dos céus. Reino dos céus. Para existir um reino, precisa ter um rei. E o rei é quem manda. Gente, Jesus é o rei dos reis. E senhor dos senhores. O rei. E quando fala senhor, é senhor de escravos. Então nós somos escravos de Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus. O que significa? Significa que para fazer parte do reino de Deus, nós devemos obedecer a Deus. Então com Deus, a história não é o seguinte, não é uma democracia ao qual Deus chega e fala assim, gente, vamos lá, povo de Cajati, vamos imaginar agora, gente, que Deus, presta atenção, Deus é o prefeito de Cajati, beleza? Olha lá, não vou nem colocar de nação, ele é o prefeito de Cajati. Aí Deus fala assim, povo de Cajati, vamos lá, vai ter agora em fevereiro, vai ter carnaval. Ótimo. O que vocês querem que eu faça carnaval ou não faça carnaval? O que vocês acham que Deus, como prefeito de Cajati, iria fazer? O que vocês acham? Vai deixar ou não vai deixar carnaval? Pensa. Beleza, beleza. Aí ele é Deus. Ele é o rei de Cajati, certo? Aí, Cajati aqui, tem 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, um monte de adolescente, um monte de criança bêbada, andando, fazendo um monte de promiscuidade, um monte de coisa errada. E Deus é o prefeito de Cajati, certo? Aí ele olha aqui e fala assim, mas é um monte de adolescentes, estão vivendo a vida, eles estão felizes, deixa eles. Você acha que existiria isso?
Você acha que em Cajati... Gente, eu estou dando uma ideia de Cajati porque é uma cidade, é menor, mas porque o Brasil é enorme, vamos dizer, feliz a nação cujo rei é o Senhor. Será que se Deus fosse o presidente do Brasil, existiria corrupção? Hã? Olha lá, Deus, presidente do Brasil. Aí você fala que é tudo que nós queremos, pastor. Se Deus fosse o presidente do Brasil, nós estávamos tranquilos. Será? Porque lembra, um presidente humano a gente pode corromper. Um governador humano a gente pode corromper. Um prefeito humano nós podemos corromper. Um político humano nós podemos corromper, porque o homem tem um preço. E Deus? Será que existiria corrupção no Brasil? Ah, não existiria, pastor, mas o mundo seria muito melhor. Será? Será que existiria todas essas facilidades que nós temos no nosso país de forma errada? O que será que Deus faria com todos aqueles que... Gente, observe, eu vou tratar de coisas muito simples, muito básicas aqui. Empresários que sonegam impostos. Imagina se todo empresário que sonega imposto fizesse parte de um país onde Deus era o presidente. Deus é onisciente, é onipresente, Deus não precisa nem de fiscal, cara. Empresário que sonegou imposto, cadeia. Funcionário que rouba o patrão, não precisa ter câmera, porque Deus ele sabe de tudo. Cadeia. Traição. Ixi. Traiu, mas a mulher não sabe, o esposo não sabe, o pastor não sabe, faz tudo escondidinho. Mas Deus sabe, porque Deus sabe tudo. É pego no ato. Os adolescentes que fazem coisa, papai não vê, mamãe não vê, mas Deus vê. Vocês têm noção que ter Deus como Senhor de nossas vidas não é fácil? Estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo que se Deus fosse presidente do Brasil, a nossa vida não seria uma vida como a gente quer, é a vida como Ele quer. Eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar, mas não posso enganar a Deus. Todo pastor que fosse corrupto seria fulminado, cairia morto. Imagina só. Todas as pessoas que fazem o mal para o próximo não precisa nem passar por cadeia, já é porque Deus saberia todas as coisas. Lembra de Arão com Moisés? Quando Arão e Miriam pensaram mal contra Moisés, Moisés nem sabia, Moisés estava de boa na barraca dele dormindo. Deus chama Arão e Miriam, vem aqui vocês aqui. O que vocês estão falando contra Moisés? Arão e Miriam foram pegos no flagra, mas quem que falou? Ninguém, porque era Deus que mandava, meu irmão. Gente, deixa eu te falar uma coisa, nós não estamos preparados para que Deus seja o Senhor das nossas vidas. Nós estamos muito longe, distantes de merecermos isso. Por isso que todos nós precisamos nos arrepender. Quando eu, Márcio, olho para mim e falo, cara, eu estou longe demais de ser perfeito, eu preciso de Deus. Aí é onde Deus me traz para o seu reino e me salva dessa geração perversa. E aí a gente, de que maneira vamos fazer isso? Ele vai nos dando ferramenta através dos frutos do Espírito, através da leitura bíblica. Leitura bíblica. Outro grande problema. O brasileiro é preguiçoso para ler. E aí quando você conversa com o povo, é assim, Jesus é bom. Ah, Deus é amor. Pastor, mas Deus é amor. Meu irmão, que papo furado. Que desculpinha esfarrapada. Deus é amor, mas Deus é justo. Deus é justo. Deus é santo. E na justiça de Deus,
Não há amor. Como assim, pastor? Vou te explicar. Imagina que você é um juiz. Imagina que você seja um juiz. Inclusive a própria lei brasileira, e eu acredito que a lei de quase todos os países do mundo, não permite que um juiz julgue um parente, um amigo. Por quê? Porque o seu julgamento terá muita questão emocional. Imagina, se o Brasil tiver pena de morte para quem assassina, e o filho de um juiz assassina alguém, você acha que esse juiz vai conseguir condenar seu filho à morte? Você acha? Dificilmente. O que a lei diz? Tem que ser condenado à morte. Então, o juiz não pode ter vínculo com o réu. Mas a Bíblia diz que Deus será um juiz de todos nós. O Apocalipse diz que todos vão passar pelo julgamento de Deus. E aí, meus irmãos, a Bíblia diz que aqueles que não se arrependeram, aqueles que não entregaram a vida a Cristo, aqueles que não reconheceram que eram pecadores e que precisavam de Cristo para ir para o céu, serão lançados no inferno. Ponto. Ponto. Eu não posso pegar um texto bíblico apenas onde Deus é amor e trazer isso como uma doutrina para tudo. Ah, mas eu faço isso, mas Deus me perdoa. Deus te perdoa, mas talvez não te salve. Entende? Salvação requer primeiro arrependimento e depois obediência. Arrependimento e depois obediência ao que Deus diz. Gente, Apocalipse diz que o reino de Deus será como cetro de ferro. Cetro de ferro. Duro. Mas sabe o que é mais maravilhoso? Isso é para o nosso bem, porque nós não sabemos o que é bom para nós. Eu vou fazer uma coisa aqui, vou dar um exemplo que a maioria de nós vai achar ruim. Vocês acham que se agora vamos fazer uma coisa bem próxima agora? Deus está na tua casa, cara, tá bom? Deus, vamos tirar Deus de presidente, Deus de prefeito. Deus está na tua casa. E Deus vai falar assim, cara, vou passar o final de semana na tua casa, beleza? Beleza. Legal. E a gente fala assim, Deus vai estar aqui. O que a gente vai fazer para Deus almoçar? Você fala, bom, seguinte, vamos fazer uma lasanha. Gente, eu vou depor contra mim, tá bom? Por favor, eu vou depor contra mim. Vamos fazer aquela lasanha, vamos fazer aquele toicinho frito, uma Coca-Cola gelada, vamos fazer tudo isso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, de maneira bem simples. Vocês acham que Deus, que está preocupado com a nossa vida e com a nossa saúde, assim como ele estava desde o Antigo Testamento quanto o Novo, você acha que ele participaria de uma refeição assim com a gente, sabendo que isso vai nos fazer mal? Responda para você. Eu sei que é uma delícia a Coca-Cola. Eu sei que é. Faz tempo que a gente evita ao máximo, tem evitado ao máximo refrigerante. Mas vocês acham que realmente Deus, se chegasse na tua casa, ele ia tomar uma Coca-Cola com aquela coisa bem gordurosa? Se a resposta for não, e aí eu vou te fazer outra pergunta. E se Deus fosse fazer o cardápio da tua casa, o que você acha que ele ia pedir para comer? Algo que fosse fazer bem para você ou algo que você iria gostar? Será que Deus ia estar preocupado com uma alimentação saudável ou com uma alimentação que você goste? Você, pai e mãe de criança pequena, você dá para o teu filho aquilo que ele gosta ou aquilo que ele quer? Aquilo que é saudável. Você vai dar para ele um monte de sorvete, de bala, de doce, que é o que a criança quer? Ou de repente você vai fazer papinha de legumes, vai dar comida que é saudável, mas talvez ele não queira? E assim como você às vezes é chato com teu filho e com tua filha para o bem deles, é isso que Deus faz com a gente, compreende? Ele é chato com a gente porque ele nos ama. E este é o reino de Deus. É o reino em que somos seus súditos.
É o reino em que sabemos que mesmo que o que o rei disse não é aquilo que nós queremos, é o melhor para nós. E quando nós começamos a entender isso, gente, as coisas começam a fazer mais sentido. Por isso que eu digo que o nosso mundo, o Brasil não é de Deus, gente. Essa nação, não, Deus não é o Senhor desta nação. Deus não é Senhor de país algum deste mundo. Mas se Deus for o teu Senhor, eu e você estaremos lá no reino dele nos céus, porque essa geração é pervertida. O que a palavra de Deus nos diz? O que é um relacionamento sexual saudável? Um casal casado. Um menino e uma menina casem virgens. Tenham seus filhos. Mas não é caretice falar isso? Pastor, meu corpo, as minhas regras. Tranquilo, o problema é teu. O problema é teu. O que a Bíblia diz é relacionamento saudável. Um homem virgem com uma mulher virgem casam e tenham filhos. Quando as coisas são assim, irmãos, que é a vontade de Deus, tudo é mais tranquilo. Já pararam para pensar que se um homem virgem e uma mulher virgem casam, não existe AIDS, não existe problemas sexuais, não existem doenças? Já pararam? Não existe. Não existe nada disso. Porque essa é a vontade perfeita de Deus. Agora, quando a menininha de 12, 13, 14, 15 anos, o menininho de 12, 13, 14, 15 quer fazer sexo à vontade, quer porque é meu corpo, vai lá, cara. Só que depois não adianta ficar chorando e pedindo para Deus ter misericórdia. Assuma teus erros. Simples assim. Porque a gente faz o que a gente quer, mas quando vem as consequências, a gente pede para Deus resolver os nossos problemas. É incoerente, não é verdade? Arrependei-vos. Batizem-se. Sejam salvos dessa geração perversa. Irmãos, quando nós entendemos que a vontade de Deus é perfeita, mas nem sempre é agradável a nós, mas sabemos que é o melhor para nós, a vida cristã faz sentido. Mas, se quisermos viver buscando fazer as coisas do nosso jeito, então Deus não é Senhor das nossas vidas. Compreende? Deus, ele é Deus de quem é arrependido. Deus é Senhor de quem é escravo dele. Deus é o rei de quem é seu súdito. A partir do momento que uma pessoa não acha que precisa se arrepender, que acha que é boa demais, então ela não precisa de um Salvador, então ela não precisa de um Senhor, então ela não precisa de arrepender, então ela não precisa estar no céu. Porque os céus, gente, os céus é um lugar onde estaremos para sempre com o nosso rei. E eu fico imaginando, você gostaria de passar a eternidade com alguém que você não gosta? Você gostaria de passar a eternidade com alguém que você acha chato? Não, né? Pois bem, isso é incoerência de muitas pessoas. Muitas pessoas querem viver esta vida agora, sem ter a presença de Deus, porque Deus é chato. Porque Deus não deixa fazer as coisas que eu quero. Eu tenho que mudar minha vida para seguir a Deus. Não, esse Deus eu não quero. Tá bom. Então, se Deus é chato para você nessa vida, então você não está preparado para estar na eternidade com Ele, porque é o mesmo Deus. E como Ele sabe que você acha a companhia dele chata, você passará a eternidade longe de Deus, no inferno. É simples assim. A eternidade com Deus é apenas para aqueles que o amam e o obedecem. Entende? Fácil não é, mas é maravilhoso. Quando nós entendemos que esse Deus nos ama, que esse Deus nos cuida de nós, e que nós entendemos que por nós mesmos não conseguimos sermos boas pessoas, que por nós mesmos não conseguimos mudar e que precisamos de Deus. Esse Deus, Senhor do Senhor, Rei dos Reis,
cuida de nós, nos protege, como a galinha que protege os pintos, como a mãe leoa que protege seu filhote a todo custo. A Bíblia diz que aquele que está escrito na palma da mão, de maneira nenhuma lançarei fora. Nosso nome está escrito na palma da mão de Deus. Meus irmãos, quero terminar nosso estudo de hoje desses versículos. Quinta-feira que vem continuamos. Arrependei-vos. Não negocie a palavra de Deus. Não use como isca prosperidade, cura. Deus faz tudo isso, mas se Ele quiser. Se Ele quiser. O primeiro passo para uma pessoa chegar-se a Deus é ele entender que ele é um pecador e uma pecadora e que precisa se arrepender. Próximo passo, batismo. E feito isso, nós seremos salvos dessa geração perversa e já faremos parte do reino dos céus, onde teremos nosso Senhor, Criador dos céus e da terra, Deus Todo-Poderoso, que cuida, ama, nos protege e que, acima de tudo, é Jesus quem falou que na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou para lá e eu espero vocês. Aguardo vocês. Um dia nos veremos no céu. Mas céus é um lugar de gente arrependida. Deus te abençoe. Deus te guarde. Se você já tomou uma decisão lá de Cristo, maravilha, glória a Deus por isso. Se você ainda não fez, faça. Arrepende seus pecados. Entenda que a tua vida não é perfeita, você não é perfeito. Busque a face de Deus. Porque quanto mais perto de Deus estamos, mais distante do pecado ficamos. Depois disso tudo, o Espírito Santo que está dentro de nós nos guiará. E às vezes o Espírito Santo vai nos guiar a tomar decisões que a gente não gostaria de tomar, que a nossa carne não gostaria de tomar, mas que vai ser o melhor para nós. E no fim de tudo vai valer a pena. Vai valer a pena sim. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe grandemente. Aguardo vocês domingo às 19 horas, lembrando que vão ser nossa ceia. Prepare seu copo de suco de uva, seu pão, junto à tua família, domingo às 19 horas, vai ser ao vivo, tá bom? Vai ser ao vivo. Que Deus abençoe muito vocês, grandemente. E vamos orar para terminar. Pai querido, obrigado a Deus por esse tempo gostoso da tua palavra. Senhor Jesus, perdoe por nossos pecados, perdoe porque muitas vezes somos tão arrogantes, nos ajude a somos pecadores miseráveis. Nos ajude a sermos pessoas melhores através do Espírito Santo em nossas vidas. Se alguém aqui que ainda não entregou a vida ao Senhor, ó Pai, e que talvez esteja decidido a entregar, em nome de Jesus, abençoe-os. E que eles sintam o Espírito Santo dentro da vida deles e que eles possam se arrepender e a cada dia mais buscar viver uma vida que seja condizente à tua vontade na vida deles. Os abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Ô, gente, Deus abençoe. Um beijão para todos vocês. Beijão. Espero vocês domingo, tá bom? Domingo às 19 horas. Aguardo vocês. E lembre-se, não tenha medo. Tenha esperança. Saudade de vocês, tá? Beijão. Fiquem com Deus, tá? Dúvidas? Alguma outra coisa, pode mandar aqui, manda inbox, vamos conversando, tá bom? Estamos à disposição. Fiquem com Deus, gente. Um beijão. Tchau.